nosso entrevistado aqui no Tabuleiro do Poder é o senador pelo PSL, Major Olímpio. Ele é líder do governo no Senado e tem a segurança pública como sua principal bandeira. Atuou por 29 anos na Polícia Militar e é filiado desde março do ano passado ao PSL, do qual foi presidente estadual em São Paulo até maio deste ano. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de prestar contas. Então, para começar, quando o governo Bolsonaro completou 100 dias, o senhor disse em uma entrevista ao R7 que viu uma dificuldade de interlocução do Executivo com o Legislativo. Como está essa situação hoje? Essa questão da interlocução não é falta de habilidade do Executivo, não. É que mudou a forma de relacionamento do Executivo com o Legislativo. O Bolsonaro sempre disse, e era tido como uma alucinação, olha, se eu for presidente, nós não vamos ter esse negócio de porteira fechada para partido, ministério que o cara nomeia quem quer e faz o que quer com os recursos, né? E ele teve a oportunidade de escolher seus 22 ministros, sem interferências, sem indicações, e disse, nós vamos estar dentro de uma nova dinâmica. Todo mundo tem que se adaptar a essa nova dinâmica. O time dele lá pelo Executivo, nós pelo lado do Legislativo, às vezes dá uns bate-cabeça forte, às vezes não, todo dia. Mas vai ser isso, dentro de uma nova realidade. Cada tema que você colocar, você vai ter que constituir uma maioria para sair vitorioso ali. Sabe? Num tema hoje o governo ganha, amanhã ele perde, dependendo do tema colocado. Então, não se trata de um alvoroço, um desespero, simplesmente de uma realidade. O senhor afirmou também recentemente que a oposição é mais respeitosa do que os pseudo-aliados do governo. Quem são esses e quais as consequências dessa difícil relação para o governo? O que eu estou dizendo do respeito da oposição, a oposição ela diminuiu os partidos que verdadeiramente fazem oposição de tamanho, o PT, a Rede, o PDT, mas eles têm tido uma relação, sim, respeitosa conosco. Não são aguerridos no embate. O que mais causa preocupação e muitas vezes nos deixam extremamente aborrecidos são os aliados de ocasião. E aí eu vou citando componentes de vários partidos mesmo, do Democrata, do PP, do PR, que em muitos momentos, e eu lembro aqui na campanha em São Paulo, o indivíduo se engalfinhava para poder fazer foto com o Bolsonaro, fazia santinho meu com o Bolsonaro, eu digo hoje para esses parlamentares, eu digo aqui para os de São Paulo, o que mudou na relação? Quando era bom estar comigo e com o Bolsonaro, você estava junto, todo sorriso nos santinhos. Agora, o que é que nós não estamos atendendo? Diz para a população o que nós não estamos atendendo para vocês. Para se fazer, muitas vezes, a oposição gratuita e mais perversa do que faz a oposição. Por isso que eu digo, a minha preocupação muitas vezes são com os aliados de ocasião. Por outro lado, o senhor também disse na manifestação há pouco tempo que hoje o senhor sabe quem são os verdadeiros aliados. Por outro lado, alguns não são tão verdadeiros, mas quais são esses? Para se votar simplesmente a MP 870, que era a reestruturação administrativa do Estado, coisa mais óbvia do mundo. Em nenhum governo no Brasil, com nenhum presidente, se colocou um obstáculo desse para um último dia, nos últimos momentos, se votar ou se votar contra a reforma administrativa, a estrutura dos ministérios. E aí, quem estava puxando isso, por exemplo, para votar contra? O Democrata, que tem um ministro-chefe da Casa Civil, que diz que é o responsável por coordenação política. E eu só disse isso, dá para pedir, pelo menos para os seus, pararem de atrapalhar menos o país nesse momento? Para ser muito verdadeiro mesmo. E quase que não tivemos votados, olha, mudança, tira aqui o COAF do Moro. Por que tira o COAF do Moro? Esse cara vai avançar muito nas operações tipo Lava Jato. Mas por quê? Qual é o problema para isso? E a questão do COAF do Moro, Major, a gente viu a luta que o senhor travou para tentar manter isso no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como é que foi isso lá na ocasião e manter no Ministério da Economia? O que o senhor achou da decisão? Olha, logicamente, eu fiquei muito triste com a retirada do COAF com o Moro.
Conversei no dia da votação com o presidente, conversas com o ministro Moro, ao ponto do Moro e o presidente me dizerem, olha, nós perdemos, mas vamos perder mais ainda se não aprovar a reestruturação dos ministérios como um todo, se a gente for obrigado a recriar de 22 para 29 ministérios. Então, o prejuízo para o país seria muito pior. Foi um cálculo, então, que fez ali na hora. Nós tivemos que fazer esse cálculo, para a minha tristeza, para a tristeza do Moro e para a tristeza do Bolsonaro, e eu digo do Brasil, porque quem fez o braço de ferro, por que era importante tirar um órgãozinho de terceiro escalão, que é um setor dentro da Receita, de lá do Ministério da Justiça e voltar para a economia? Exatamente para fazer uma marca e dizer, olha, nós vamos tentar manter a impunidade no Brasil. Eu também conversei com o Paulo Guedes naquele dia, o Moro estava em Portugal e a gente falando por telefone, né? Qual foi a nossa avaliação e o compromisso do Paulo Guedes? Olha, eu vou manter a mesma estrutura que tinha com o Moro, que é o que vai tentar fazer. Vai tentar, mas por que foi esse braço de ferro? É isso que a população brasileira tem que perguntar para esses que fizeram essa luta tão grande. Sabe? Você quer tirar, qual é a sua preocupação? Que a gente rastreie o dinheiro do PCC, do Comando Vermelho, dos grandes traficantes, dos contrabandistas de cigarros, né? Ou é o dinheiro que alimenta a política? É não chegar em provas materiais que já colocaram bastante gente da política na cadeia. Entendeu? Tá lá, tem Lula, você tem Cunha, você tem Cabral, você tem Perillo, você tem um monte de gente que acabou indo para a cadeia. Mas tem um monte, e a grande maioria está fora e achando que vai ficar ao largo disso. Então, deixar um órgão que pudesse identificar mais rápido esses crimes era um risco para muita gente. Infelizmente, o sistema ganhou. Mas, Jorge, te perguntar também agora relacionado ao ministro Sérgio Moro, esses vazamentos do Intercept Brasil. O senhor disse, inclusive, recentemente, que Moro é até melhor do que o senhor imaginava após esses acontecimentos. O que o senhor quis dizer com essa frase e qual reflexo o senhor acha desses vazamentos? Eu só achava que ele era um ministro, um juiz fantástico, mas ele é um grande estrategista também. E uma coisa, nós tivemos uma novidade na justiça brasileira, o próprio nome já diz, operação. Então você tinha vários órgãos trabalhando juntos. Ele como juiz, mas com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com os auditores da Receita. E as pessoas são de carne e osso. Antigamente o juiz e o promotor, o delegado de polícia e o investigador conversavam numa sala de audiência. Hoje você tem os grupos de WhatsApp, você tem o Telegram, que as pessoas se conversam. Você vai numa comarca, numa cidade pequena, você tem 2 promotores e 2 juízes, eles acabam virando amigos. Fazem um happy hour, fazem um churrasco, as esposas se conhecem, as pessoas se falam. E tudo bem. Isso é a coisa mais absoluta e natural na vida. Na vida. Né? Então, no momento em que eles trocavam considerações pessoais e reservadas, né? Isso, você vai dizer que não há conversas reservadas de ministros do Supremo Tribunal Federal com parlamentares, com o Executivo? É lógico que há. Tá? Quando eu disse, esse cabra é melhor do que eu imaginava ainda, porque a experiência dele, isso é inevitável, contribuiu muito para o sucesso da operação como um todo. O sucesso é tão grande que muita gente que se colocava como inalcançável para a lei, dentro do campo político, dentro do campo empresarial, quando é que você ia ver empreiteiros bilionários presos? Sabe? Isso era impossível no contexto da justiça brasileira até então. Então, eu fico absolutamente tranquilo, com a alma lavada. O cara está do lado da verdade, absolutamente transparente, sabe muito bem o que diz e o que fez e por que fez em cada uma das circunstâncias. Não tem a menor necessidade de blindagem. Agora, Major, o senhor acha que isso vai ter consequências no judiciário de alguma forma? Quais são os reflexos desses vazamentos? Porque já existe uma movimentação, a gente vê, né? Eu gostaria muito que
todo o judiciário brasileiro, o Ministério Público, as organizações policiais, tivessem os integrantes da Operação Lava Jato como ídolos. O Brasil estaria muito melhor. O Moro se transformou num dos arremedos de que possa ter justiça no Brasil só porque ele é um juiz normal, ele aplica a lei. Só isso. Então, que tivéssemos e pudéssemos ter como exemplo esse tipo de coisa. Esses salvo-condutos malditos que geraram todas essas coisas para o Brasil, nós temos que agora tentar desconstruir a imagem do Moro, dos procuradores da Lava Jato. Por quê? Porque vai ser um bom instrumento de defesa para tentar anular julgamentos do Lula, do Cabral, de dono da OAS, do Odebrecht. Esse é o ponto. Esses julgamentos não vão... O senhor acredita que não vão sofrer nenhuma mudança devido a esses vazamentos? O julgamento do Lula, a condenação, nada vai ser afetado? Não, sob o plano de vista legal, até porque não há ilegalidade, não vai acontecer absolutamente nada. Sob o plano de vista de dar uma sinalização de que o sistema corrupto pode voltar a ficar muito mais forte, aí isso é uma grande sinalização. Quando você tem muita gente tentando arrebentar o Moro e os procuradores, vai ver o histórico disso aí, que você vai ver por que tem esse desespero hoje. Mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco sobre a reforma da Previdência, como está essa negociação? O senhor acredita que tem algum risco dela não passar? Não, nós vamos ter uma reforma, uma nova Previdência de qualquer forma, porque não tem alternativa. E como é que você vai fazer isso? Você tem que reestruturar, você tem que fazer uma coisa que ela seja mais programada, que não vai ser para a vida toda, não. Se você fizer uma reforma significativa agora, nos parâmetros que o Paulo Guedes colocou, você teria uma economia de 1,3 trilhão, isso te daria um alívio, um equilíbrio por 15, 20 anos. Quanto menos você for tendo nessa possibilidade de gasto, quanto mais diminuir isso, você vai ter que fazer novas reformas em menos tempo, que não é nenhuma novidade não, viu? Da Constituição de 88 para cá, nós já fizemos 4 reformas previdenciárias. Até onde o governo está disposto a negociar com a oposição? Nós não temos uma condição, nós não temos limite nisso, porque se tiver uma maioria de votos, vai se modificar, quer o governo queira, quer o Bolsonaro queira, quer Paulo Guedes queira ou não. São os representantes da população que estão escolhendo nesse momento. Se fizer deixa para lá geral, nós vamos ter uma reforma menos significativa e um equilíbrio menor nesse momento. É uma sinalização menor para o mercado econômico, para eventuais investidores. É uma certeza que daqui a 3, 4, 5 anos nós estamos apresentando uma outra. Mas, Jorge, perguntar uma coisa também, aproveitar que o senhor tem uma carreira militar muito expressiva, te falar do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Como é que o senhor vê a atuação dele hoje na vice-presidência da República? Ele é vice. Vice, ele atua na vacância do cargo. Então, vice é uma expectativa de direito. Vejo no general Mourão um cara ponderado. Acho que ele poderia até ser mais utilizado pelo presidente, seu amigo, que o escolheu. Ninguém é mais testemunha disso do que eu. Mas ele tem o papel dele ali. O presidente se afasta, assume discretamente, mas ele é um sujeito muito inteligente, tem uma visão geopolítica do mundo e do Brasil muito interessante. Entendeu? Muitas vezes ele se manifesta e daí cria algumas áreas de atrito, algumas ciumeiras, etc. Isso acontece mesmo? Acontece, ué. Tanto que é notícia. Tanto que ele tem preocupação. Você vê só, ele assume o governo, o Bolsonaro se afasta, ele fica despachando, ele é um sujeito muito discreto, ele vai ficar despachando do gabinete dele, não usa a sala presidencial. Ele quer dar uma demonstração justamente de que ele não está ali para disputar nada com o presidente. E algumas pessoas ficam incitando isso de alguma forma? Ficam, né? É uma coisa mais que natural. Olha, tá conspirando contra o presidente. O general Mourão jamais ia conspirar contra ninguém. É um puta de um cara humilde, é fiel, é leal ao amigo que o escolheu para ser vice.
né? Então, às vezes eu vejo insinuações maledicentes tentando colocá-lo contra o presidente ou coisa parecida, mas não é anos-luz do perfil dele. E a relação do Bolsonaro com os filhos? Você acha que existe alguma interferência no governo, alguma coisa assim? Tem quem fale até que o governo fabrica crises. Olha, ele é pai, então eu não vou fazer julgamento de valor de como é a relação do Bolsonaro com os filhos. Em determinado momento, eu entendo que houve umas confusões aí por parte dos filhos em extrapolarem a condição familiar, né? E isso provocar algumas crises em alguns setores. Mas, pelo que eu tenho visto, isso está se amainando, está diminuindo. Acho que todos nós vamos aprendendo todos os dias. E uma coisa maior, os filhos do Bolsonaro, o que agem é por amor paternal em defesa do pai. Não necessariamente tendo a melhor visão em determinados momentos, mas sempre no espírito da defesa do pai. Então, é o filho extremoso defendendo o pai. E muitas vezes, sendo ele, Bolsonaro, quem esteja colocando ou buscando esse ponto de equilíbrio da atuação deles como filhos e cada um na sua área profissional como político, como vereador, como deputado e senador. O senhor disse que, alguns dias atrás, que as declarações do Bolsonaro poderiam fazer com que o dólar suba ou desça ou caiam ações de empresas públicas. Então, as declarações dele têm muito peso, inclusive no Twitter. Sem a menor dúvida, é lógico. O senhor acha que hoje ele tem mais cuidado com o que ele fala do que ele tinha no começo? É lógico, a cada dia. Enquanto ele não era presidente, ele era mais uma pessoa num evento. Hoje, alguém faz uma consideração numa fala, dependendo do jeito que o semblante dele mudar ou não, aquilo serão as notícias do dia. Então, é muito difícil, né? E é uma adaptação grande em relação a isso. Então, o 100% de transparência pode se transformar em sincericídio em algumas circunstâncias agora. Eu me lembro, ainda na transição, ele foi num evento na Marinha e aí ele fez uma consideração sobre uma avaliação do contrato que foi celebrado e faltava ser ratificado da Boeing com a Embraer. Ele fez um comentário. Naquele dia, as ações da Embraer caíram 9 pontos. Isso é um problema. Mas é lógico, vai se reavaliando tudo a todo momento. É um aprendizado. Então, o cuidado, o zelo com relação a isso... O senhor acha que hoje ele não faria essa declaração? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque naquele dia aquilo deu todas as confusões do mundo para ele. E é uma adaptação para o presidente, porque ele não tinha time nenhum. Ele constituiu um time a partir de que ele ganhou a presidência. Ele sempre achou, verbalizou e fez as coisas sozinhos. Bom, Major, eu queria estender muito mais, sei que o senhor tem compromisso. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês. Obrigada.